Para você que está sendo alcançado por essa palavra, nós estamos direto do templo da Igreja Palavra Viva em Cabo Frio e nós queremos abençoar a sua vida. A leitura de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 22. Diz assim o texto da palavra do Senhor: E disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? E disseram-lhe todos: Seja crucificado. Eu vou ler mais uma vez, para você compreender o que está acontecendo aqui. E disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? E disseram-lhe todos: Seja crucificado. Coloque sua Bíblia sobre o seu assento, por favor. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, eis aí a tua palavra. Que o Senhor coloque as tuas palavras na minha boca, que a tua igreja seja edificada pelo Senhor e principalmente que o teu nome seja glorificado no nosso meio. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar, dando glórias a Deus nessa manhã. Aleluia. Meus irmãos, quando a gente tem a oportunidade de estar diante de Jesus, algumas coisas acontecem conosco. Algumas coisas acabam inevitavelmente sendo apresentadas a nós quando nós temos a oportunidade de estar diante de Jesus. E essa oportunidade, ela corresponde não só a um privilégio, como também a uma oportunidade em que você está diante de uma das maiores, talvez, mais importantes decisões da sua vida. E essa decisão e essa escolha, ela acabou sendo evidenciada por essa pergunta que Pilatos fez àquelas pessoas: O que faremos, pois, de Jesus, chamado Cristo? Essa talvez seja uma das maiores indagações que todo homem e mulher na face da terra acabam tendo e acabam se deparando quando estão diante daquele que é o Deus Criador de todas as coisas. Quando nós temos a oportunidade de estar diante daquele que se revela a nós à medida em que nós o buscamos e que ao mesmo tempo se apresenta a nós, mesmo quando nós nem sabemos que precisamos dele, essa é uma decisão que nós precisamos tomar. E nesses dias, a decisão que você toma diante de Jesus, ela não só diz respeito àquilo que vai acontecer com você em relação a toda a eternidade, mas como se isso já não fosse grande o bastante, como se isso já não fosse suficiente, essa pergunta ela também reverbera em todas as áreas da sua vida, em tudo que você faz, em tudo que você fala, em tudo que você é. A pergunta e a resposta a essa pergunta, elas estão diretamente relacionadas a como você enxerga aquele que criou e que sustenta todas as coisas, aquele de quem o homem foi separado por causa do pecado, e mesmo assim diz a palavra, que mesmo antes da fundação do mundo, ele já havia preparado para nós um cordeiro que seria imolado por nós, para que tirasse o pecado do mundo, de modo que quando João Batista se deparou com ele, ele disse: Eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Quando nós estamos diante de Jesus, qual é a resposta que nós oferecemos a ele? A sociedade, as pessoas em geral, elas têm uma tendência rasa a enxergar Jesus como meramente um aspecto da religiosidade que faz parte ou não do seu final de semana. Mas quando nós nos relacionamos com Jesus simplesmente com base no que acontece no nosso final de semana, o restante da nossa vida passa a ser completamente infrutífera, porque nós estamos nos arrancando do único solo fértil que pode nutrir a árvore que nós nos tornamos e que nós fomos enxertados. Isso faz com que a gente fique perambulando por aí, sem enxergar propósito, sem enxergar motivo, batendo de lugar em lugar, simplesmente buscando um discurso religioso que vai dar sentido ao teu final de semana, ou que vai justificar o restante da tua semana. Mas quando nós estamos diante de Jesus, não existe nada mais importante que nós podemos fazer
do que responder a pergunta: o que faremos de Jesus chamado Cristo? Porque é a partir dessa pergunta, Mozart, que você vai começar a pautar e a balizar absolutamente tudo que você vai fazer. Não se enganem, meus irmãos, a maneira como nós respondemos à pergunta que foi lançada por Pilatos, até hoje reverbera na forma como nós nos relacionamos com Ele. Para algumas pessoas, Jesus é simplesmente um talismã que elas utilizam quando estão com necessidade de alguma coisa. Para outras pessoas, Jesus é aquele que vai, de alguma forma, aliviar as dores do dia a dia. Para outros, Jesus é aquele que dá o nome para um lugar que vai gerar pertencimento. Para outras, talvez, Jesus é aquele que simplesmente foi uma figura e que você em casa, quando está muito triste ou está precisando muito de alguma coisa, você ora e talvez pode ser que Ele responda. Mas o fato é que enquanto nós não nos relacionamos com Ele, com base na realidade de quem Ele é, você nunca vai ser capaz de acessar aquilo que Ele tem para introduzir você. Porque quando Jesus começa a fazer parte das nossas vidas, não é meramente um discurso religioso que começa a ser pautado por você, não é meramente frequentar um lugar no final de semana, mas quando Jesus começa a fazer parte das nossas vidas, Ele muda a estrutura de quem nós somos, de modo que você não deve buscar a sua melhor versão. Você começa a compreender, depois que encontra Jesus, que você precisa morrer, porque se não morrer o velho homem, o novo homem não pode nascer. Mas quando morre o velho homem, o novo homem é gerado segundo Deus e justiça provenientes da verdade. Eu não sei se você veio aqui na mesma expectativa que eu, mas se você veio com expectativa nessa manhã, levanta a sua mão e começa a dar glória a Deus aí. Abra a tua boca e comece a dizer palavras que exaltem o nome dele nessa manhã. Aleluia, aleluia. O que farei então de Jesus chamado Cristo? Para algumas pessoas talvez isso seja meramente algo que você responde de maneira imediata, num domingo pela manhã, ou num domingo à noite, ou numa reunião religiosa. Porque é muito fácil cair na armadilha de que Jesus seja simplesmente aquilo que a gente faz na hora que está no culto. É muito fácil cair na armadilha da religiosidade e fazer com que Jesus seja simplesmente aquele que vai dar sentido a um compromisso semanal que você tem. É muito fácil nessa cultura louca que nós vivemos, no mundo atual, sermos ludibriados por discursos religiosos, mentirosos finais felizes nessa terra, que esquecem de fazer com que eu e você olhemos para o céu. Mas diz a palavra: olhem para aquilo que é do alto, olhem para as coisas que são do céu. E é só quando você encontra Jesus que começa a fazer sentido para você a ideia de que não é essa terra que pauta a sua vida, não é essa terra que vai determinar quem você é, não são as circunstâncias que estão acontecendo com você que vão determinar o teu destino, que vão determinar para onde você vai, mas é o quanto você tem capacidade de se arrepender e depositar a sua fé naquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus que triunfa e que triunfará em nome de Jesus. Aleluia! Irmão, que faremos, pois, de Jesus? O grande problema é porque desde o início da história os homens acharam que de fato poderiam fazer alguma coisa de Jesus. E eu quero começar a pregar nessa manhã dizendo para você: você não pode fazer nada de Jesus. A ilusão de que nós podemos manipular a Deus joga pessoas no precipício de uma fé fingida, de uma fé rasa, de uma fé onde Jesus é simplesmente alguém que você pode manipular para lá e para cá, e que independente do que você continua fazendo depois que encontra Ele,
ele sempre vai entender você e ele sempre vai. Isso faz com que você tenha a falsa ideia de que é possível negociar com o pecado, mesmo fazendo parte da família de Deus. Isso te dá a falsa ideia de que é possível viver o melhor de dois mundos. Você quer a segurança emocional, a segurança espiritual, o ambiente de graça que a igreja proporciona, mas ao mesmo tempo você quer continuar vivendo aquilo que o mundo tem para oferecer e todos os prazeres que não vão conseguir suprir o vazio existencial que tem dentro de você. E essa ilusão faz com que você ache que de fato é possível fazer alguma coisa de Jesus. Tudo que você pode fazer é permitir que Jesus faça de você. Porque quando nós fomos criados, diz a palavra, que tomou Deus do pó da terra e Ele fez o homem conforme a sua imagem e segundo a sua semelhança. Agora preste atenção. Deus estabeleceu uma ordem, Deus estabeleceu um princípio, Deus estabeleceu uma lei. A lei é: cada espécie vai reproduzir uma geração segundo a sua espécie. Agora olhe para mim, por favor. Quando o homem cai em pecado, Gênesis capítulo 3, o dia mais terrível da história da humanidade. A partir dali, o homem então começa a gerar descendentes. E cada espécie só é capaz de gerar descendentes segundo a sua espécie. O homem pecador só é capaz de gerar descendentes pecadores. É por isso que não importa se você é uma pessoa boazinha, se você é um cidadão de bem, se você simplesmente traz a falsa ideia de que eu não prejudico ninguém, eu estou aqui na minha, eu não faço nada com ninguém, por isso Deus me... Não. Você não está entendendo. O problema do pecado é que ele corrompeu, ele destruiu, ele amaldiçoou absolutamente toda a criação. Porque quando o homem olha para Eva, ele diz: olha, você vai ter dores no parto, será penoso para ti, os teus descendentes. Ele olha para a serpente e diz: maldita és tu entre todas as feras, você vai rastejar. Mas quando ele olha para o homem, olhe para mim por favor, ele diz: maldita é a terra por tua causa. O pecado do homem simplesmente degenerou a criação. Quando você olha para a realidade aí fora e você fala assim: rapaz, tanta maldade, tanta coisa que é de um jeito que não deveria ser, tanta coisa não é do jeito que deveria ser, é porque dentro de você, diz Romanos capítulo 1, que Deus introduziu a sua lei. Então aquela falsa sensação de que está tudo bem, quando tudo não está, e quando você consegue perceber que não está tudo bem, é porque Deus colocou em cada um de nós um anseio pela eternidade, um anseio pelo estado moral perfeito do nosso próprio Deus. E quando você olha e vê a maldade ao redor de você, e quando você olha e vê a injustiça que acontece no mundo, e você fica incomodado por isso, é porque Deus dotou a cada um de nós dessa capacidade. Agora preste atenção. O mundo jaz no maligno, diz a palavra. Agora, ao mesmo tempo, a mesma Bíblia diz que a natureza, ela aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Agora calma aí. O que acontece é que existe um sistema que está decaído, existe um sistema que está corrompido, mas Deus, no alto da sua infinita soberania e graça, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus entregou, Ele deu, Ele voluntariamente a si mesmo se humilhou. Isso faz com que nós tenhamos a falsa ideia de que realmente é possível fazer algo de Jesus.
Porque quando a gente fala, Jesus está sendo oferecido a você, a salvação está sendo oferecida a você, te dá a falsa ideia de que de fato você tem o controle de alguma coisa. O homem corre atrás de coisas que ele nunca vai conquistar, e quando conquista ele percebe que não era aquilo que ele queria. É como correr atrás do pote no final do arco-íris, o pote de ouro que nunca vai chegar. É correr atrás do vazio. É não perceber que o homem se queixa. Mas diz a palavra, do que se queixa o homem, senão dos seus próprios delitos? A grande questão que se coloca para nós não é o que faremos de Jesus, mas é o que Jesus fará de nós. Porque Ele fará algo de todo homem e toda mulher na face da terra. Seja quando o Santo Espírito de Deus capacita a cada um de nós a responder à graça. E aí, se você responde ou não, isso faz de você o único e total responsável se você estará no inferno. O homem é salvo pela infinita graça e soberania de Deus, mas o homem vai para o inferno por causa das suas próprias escolhas. Porque o pecado, irmãos, não é simplesmente uma coisa que você faz e fica com um peso na consciência. O pecado não é simplesmente algo que você faz e depois você fica se sentindo mal. O pecado é o que separa absolutamente você de Deus. Não brinque com o pecado. Não brinque com aquilo que arrasta você para longe do teu amor. Não brinque com aquilo que arrasta você para longe daquele que criou você, daquele que busca você, daquele que tenta resgatar você todos os dias. Porque todos os homens e mulheres na face da terra, em algum momento, buscam a Deus. Mas existe uma categoria de homens que é Deus quem busca. Jesus disse: é chegada a hora vem, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses os que o Pai busca, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então levanta a mão, porque eu vou profetizar sobre a sua casa nessa manhã. Existe algo que Deus está derramando sobre a sua casa e que vai capacitar você cada vez mais a corresponder àquilo que Ele está realizando. E à medida em que você corresponde, Ele vai transformando você cada vez mais parecido e semelhante a Jesus. Aleluia! São esses os que o Pai procura. É o próprio Senhor Jesus. Você começa a compreender que não se trata do que você vai fazer de Jesus, mas se trata do que Jesus e do quanto Jesus vai realizar em você. Porque você pode chegar nesse lugar, você pode entrar aqui, você pode levantar a mão e parar por aí. Para essas pessoas, Jesus foi o alvo, mas nunca foi o caminho. Chegou, foi encontrado, se sentiu amado, se sentiu acolhido, se sentiu pertencente à família de Deus e parou por aí. Agora o Senhor está nos chamando nos últimos dias a continuar perseverando na fé, a continuar caminhando o caminho que Ele propôs, porque Ele mesmo é o caminho. E à medida em que você anda, você começa a encaixar as suas pegadas nas pisaduras de Cristo, e você vai andando no caminho que é Cristo, e você vai gradativamente se tornando mais parecido com Ele. Tem gente que vai olhar para você nos próximos dias e que vai dizer assim: olha, você está diferente, cortou o cabelo, fez a unha, fez alguma coisa. E elas não vão entender, porque não é nada exterior. Ai meu Deus, tem alguém entendendo isso aqui? Porque vão dizer: o reino está aqui, o reino está ali. Não acreditem, porque o reino não vem com aparência exterior. O reino está dentro de vós. E é esse reino
que vai transformando você. Aleluia! Aleluia! É o reino que vai transformando você cada vez mais semelhante a Jesus, porque é Jesus que transforma, que liberta, que restaura, que cura, que salva, que batiza no Espírito Santo. Eu não sei se você tem algo para dizer para ele aí, mas eu vou te dar alguns minutos, alguns segundos, alguns momentos para você fazer algo aí. Se tem mão, levanta. Se tem boca, dá glória. Fala alguma coisa para ele aí nessa manhã. Expresse aquilo que está no teu coração nesse dia. Oh, meu Deus! Aleluia! Se você ora em línguas, começa a orar em línguas nessa manhã. Comece a gerar cada vez mais uma atmosfera onde Jesus é desejado no nosso meio, onde o Espírito Santo é desejado no meio da igreja. É muito mais do que dizer: Senhor, tu és bem-vindo. Não. Bem-vindo, ele já sabe que ele é. Diga: Senhor, o Senhor é desejado por essa igreja. O Senhor é desejado pela minha família. O Senhor é desejado pela minha vida. Aleluia! 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 Oh, meu Deus! Aí disseram assim: que farei de Jesus, chamado Cristo? Então disseram-lhe todos: crucificam. Todos, não são alguns, não é a maioria. Todos disseram: crucifica. Aqueles que estavam ali, que receberam a pergunta, que eram o público original dessa pergunta. A pergunta é: o que farei de Jesus, chamado Cristo? Pilatos não sabia, mas ele não tinha poder sobre Jesus. Pilatos ainda não percebia, mas não era ele que estava levando Jesus. Jesus estava se entregando. Jesus estava se doando. Jesus estava se dando. E aquele povo, inflamado pela religião, porque quando tudo que faz parte da sua história é a inflamação gerada pela religião, você não consegue mais corresponder àquilo que é sobrenatural. Quando você está inflamado pelo discurso religioso, até Jesus você quer que saia de perto de você. Isso é muito sério nos nossos dias, porque ao viver a experiência de ser transformado por Jesus, é possível repelir do nosso corpo como se fosse uma inflamação. Quando tudo que você busca é a institucionalidade da religião, Jesus não tem lugar para você. Quando tudo que você busca é a satisfação imediata de alguma necessidade, Jesus não tem lugar na sua vida. E aí você continua vivendo a falsa impressão de que de fato você pode fazer alguma coisa de Jesus. Tudo o que o diabo precisa fazer não é matar você, destruir, fazer você. Não. É só distrair você dentro da igreja. É só fazer você vir para o lugar certo buscar a coisa errada. É só fazer você, diante da pessoa certa, tomar a decisão errada. É só fazer você ficar perdido no meio da multidão. É só fazer você ter a falsa ideia de que porque você está dentro da casa, você pode continuar agindo como um cão, como um salteador, como aquele que não entra pela porta das ovelhas. Porque quando você corresponde simplesmente ao discurso religioso, é isso que você está fazendo. A graça de Cristo para de fazer sentido para você. Você começa até a achar que Jesus pode ou não salvar alguma pessoa com base no que você acha dele ou dela. Você começa até a achar que Jesus pode ou não perdoar alguém com base na ideia de que se você perdoaria ou não. Você começa a achar que as coisas que Deus declarou e determinou sobre nós, elas estão sujeitas à sua vontade.
Elas estão sujeitas ao que você pensa de Deus ou o que você pensa da igreja. Agora, quando o teu coração começa a ficar alinhado ao que Deus está fazendo, você se torna alguém que corresponde ao que o céu está realizando. E aí você se torna um canal daquilo que o céu está declarando. Quando o profeta Isaías, eu falei sobre isso aqui alguns dias atrás, o profeta Isaías teve a visão gloriosa do trono de Deus. Ele disse que os serafins tinham 6 asas. Com 2 asas eles cobriam os pés. Por quê? Por quê? Diz a palavra: bem-aventurados são os daqueles que anunciam a palavra. Bem-aventurados são os pés. Por quê? Não deveria ser a boca? A Bíblia diz: bem-aventurados são os pés. Quando Moisés avistou aquela sarça que ardia e não se consumia, ele chegou perto. E quando ele chegou perto, a voz de Deus bradou do meio da sarça e disse: Moisés, tira a sandália, porque o lugar que você está é um solo sagrado, é uma terra sagrada. Agora olha aqui, olhe para mim por favor. Moisés, um pecador, Deus mandou tirar a sandália para que o pé dele tivesse contato direto com aquilo que é sagrado. Mas os serafins, que não têm pecado, eles cobrem o pé. Eles cobrem o pé porque só o nosso Deus é digno de toda glória, de toda honra, de todo louvor. E Ele voluntariamente deu para nós a oportunidade de corresponder à sua glória, de dar a Ele louvor, de dar a Ele adoração. Então eu não sei o que você vai fazer nessa manhã, mas adora o nome dEle aí, porque a santidade de Deus vai sendo derramada em nós pelo Santo Espírito. Isso se chama processo de santificação. Aleluia! Aí, outras 2 asas, eles cobriam mas ao mesmo tempo eles clamavam. Eles cobriam o rosto, mas não cobriam a boca. A cobertura é parcial, então eles cobriam os olhos. Irmão, a glória de Deus só é acessível quando Ele decide dar para nós um vislumbre daquilo que Ele tem. A gente fala assim: Senhor, vem com tua glória. Mas no estado caído que nós estamos, a glória de Deus é como uma bomba atômica. Mas é aí que está, pastor Adilson, o X da questão. Quando a arca estava sendo carregada num carro de boi, que já não era para carregar. O boi tropeçou. Um homem chamado Uzá, com toda boa intenção, a arca ia cair, ele... Aconteceu o que com ele, irmão? Na hora. Porque quando você pensa, meu Deus do céu, já tem alguém entendendo isso aqui? Quando você tenta acessar a glória do lado de fora, você é consumido, porque a sua carne não aguenta. Agora segura aí. Deus não tem mais uma arca da aliança, porque Ele disse: eu não habitarei mais em templos feitos por mãos de homens. Eu construirei para mim uma casa para eu habitar. Eu retirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne, e o meu Espírito habitará no meio de vós. Aleluia! Oh meu Deus! Quando você tenta acessar a glória sem autorização do lado de fora, essa glória vai consumir você. Quando a religião tenta forçar Jesus, quando a religião tenta trazer o céu à força, quando a religião tenta manipular aquilo que é sagrado, a glória não é acessada.
e só traz malefícios para aqueles que tentam fazer. Com 2 asas, eles voavam. Cobriu o pé, cobriu o rosto, e com 2 eles voavam. Sabe por quê? 2 Coríntios, capítulo 3. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Nada representa melhor a liberdade do que um pássaro voando. É por isso que os serafins, que não são pássaros, não são aves, mas na visão gloriosa de Isaías, eles foram vistos com 2 asas voando, porque o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Você é livre nessa manhã para adorar e para engrandecer o nome dEle. Você é livre nessa manhã para ser perdoado em nome de Jesus. Você é livre nessa manhã para ser restaurado em nome de Jesus. Mas o povo continuou gritando: crucifica, crucifica, crucifica. A resposta que deram àquele que tinha curado, perdoado, libertado, restaurado foi: crucifica. A maneira quando você responde a essa pergunta pode determinar os próximos anos da história da sua família. A maneira como você responde a essa pergunta pode determinar qual o tipo de temporada que você e a sua casa vão acessar para esse próximo tempo. Agora, sem saber, eles também estavam contribuindo. Isso aqui é a coisa mais louca. A nossa mentalidade grega, a gente acha que é uma coisa ou outra. É por isso que arminianos e calvinistas ficam se degladiando desde o século 16 e 17. É por isso que a gente acha que ou Deus faz assim ou Deus faz desse jeito. Mas a mentalidade hebraica, ela não é opositória, ela é aglutinadora. Ao mesmo tempo que Deus é soberano, o homem recebe ou não a salvação. O homem decide o que vai fazer com os seus próprios passos. Olha que coisa louca. Sem saber, eles também, pela sua livre agência. Alguns acham que o homem tem livre-arbítrio. Não tem. Quem tinha livre-arbítrio era Adão. O homem tem livre agência. Você pode escolher o que você vai fazer. Mas diz a palavra que o nosso desígnio é mau. O homem só pode receber Jesus quando o Espírito Santo vem e convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí ele nos torna capazes de corresponder a isso. Se você vai corresponder ou não, aí é contigo, irmão. Mas olha que coisa louca, eles estavam pela sua vontade dizendo crucifica, mas sem saber. Ao mesmo tempo, eles estavam corroborando para que o plano de Deus, desenhado desde antes da fundação do mundo, fosse concretizado. E quando eles gritaram crucifica, o Senhor Jesus estava indo em direção ao lugar onde o plano de Deus, que foi declarado e revelado como sendo feito desde antes da fundação do mundo, estava sendo concretizado. Eu sempre gosto de falar isso aqui porque é uma coisa louca que a Escritura fala. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam e juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Aí eu te pergunto, quem foi chamado por Deus e foi gerado segundo o propósito, não passa por dias maus? Não passa pelo luto? Não passa pela dor? Não passa por frustrações?
não passa por perdas? Agora calma aí, a Bíblia está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem. Calma aí. De que maneira o teu luto contribui para o bem? De que maneira a tua dor, a tua frustração contribui para o bem? Irmãos, olhe para mim por favor. Eu não posso ser leviano aqui, porque eu não sei uma resposta pronta para dizer isso para você. Agora eu sei o que a Bíblia diz, que de alguma forma, irmãos, tudo, absolutamente tudo, coopera. É como se Deus estivesse fazendo uma grande equação, e tudo que vai acontecendo vai sendo enxertado nessa equação como variáveis, que de alguma forma, talvez algumas delas a gente só saiba na eternidade, porque na eternidade a gente vai estar diante dele, nós veremos o rosto do Senhor, nós tocaremos nele, nós estaremos com ele na eternidade. Talvez algumas respostas você só vai ter lá, mas de alguma forma a Bíblia diz que tudo o que acontece vai sendo enxertado ali e vai contribuir para que o resultado final seja um resultado que vai dar ainda mais glória para Deus, que vai dar ainda mais glória para Deus. E se você é alguém que foi alcançado, é por causa da glória dele. Se você é alguém que respondeu, é por causa da glória dele. Se você foi liberto, é por causa da glória dele. Se você é restaurado, é por causa da glória dele. Se você está aqui nessa manhã e é capaz de falar, é capaz de se manifestar a ele, é por causa da glória dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele pois a glória eternamente. Amém. Aleluia. Fica de pé só um pouquinho.